Boa tarde. Meu nome é Francisco Eduardo Maia, sou do Igreja Missionária do Betel Brasileiro. Faço aqui o curso de teologia com meu nome é Maciel e meu nome colega Marcelo, que me iniciaram dentro do mundo da filosofia reformada. Senhores, também. Mas, antes de começar, eu gostaria de, primeiramente, fazer uma verificação para eu saber exatamente como eu vou proceder com a minha palestra. Dependendo da resposta de vocês, eu vou seguir um caminho completamente diferente daquilo que eu estou pretendendo aqui. Quem aqui tem familiaridade com filosofia e com vocabulário kantiano? Quem tem familiaridade? Alguém que sabe o que é crítica transcendental? Desculpa. Então, antes de tudo, antes que eu venha proceder com a explicação, em um trecho dessa escritura de Calvino que eu gostaria de ler, que vocês vão perceber a conexão com toda a explicação que eu darei posteriormente. É bem no começo. No capítulo, quase toda a suma de nossa sabedoria, que deve ser considerada sabedoria verdadeira e sólida, compõe-se de duas partes: o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. Como são unidas entre si por muitos laços, não é fácil discernir qual precede e gera a outra. Pois, em primeiro lugar, ninguém pode olhar para si mesmo sem que volte imediatamente os seus sentidos para Deus, no qual vive e se move, porque não há dúvida acerca de que não provém de nós as qualidades pelas quais nos sobressaímos. Hermann Göring, ele nasceu em 7 de outubro de 1894, na cidade de Amsterdã. Seus pais, Erwin Doiver e senhora Maria Splendid, se não me engano, na memória. O pai de Doiver era contador. E a literatura que se lia na casa da família Doiver eram os muitos artigos publicados por Abraham Kuyper, na época primeiro-ministro da Holanda, e que circulavam nos grandes jornais holandeses, o Herald e o De Standaard. Ou seja, Doiver já nasce dentro do ambiente neocalvinista holandês. Em 1912, ele entra na Universidade Livre de Amsterdã, fundada por iniciativa de Kuyper. Mais tarde, em 1917, ele se doutora em Direito Constitucional com a seguinte tese: o Parlamento no Direito Constitucional holandês. Até 1916, ele trabalha como fiscal tributário, e de 1917 a 1921 ele trabalhou no Ministério do Trabalho. Em 1922 ele se tornou diretor da Fundação Kuyper. Daí em diante,
da literatura caiperiana. Porque é o seguinte, as obras teológicas de Caifa, elas tendiam muito ao escolasticismo, enquanto, de acordo com a opinião de Dorival, o pensamento caiperiano desenvolvido em alguns dos seus comentários acerca da Escritura, era muito mais vivo. Em 1926 ele se casa com a senhora Helenina Depois ele passa para a fenomenologia de Husserl, e somente depois ele vai desenvolver, junto com o cunhado dele, de Theodor Hollenhofen, aquilo que será chamado de filosofia da ideia cosmogônica. Pois bem, Dorival, ele é um grande conhecedor de Kant, Se você ler as obras de Dorival, me apresento duas delas. No Crepúsculo do Pensamento, que é uma das poucas obras de Dorival que ele escreveu em inglês, digamos assim, uma obra de popularização da sua filosofia, Estado de Soberania. Você vai notar que ele é muito, digamos assim, devedor ao vocabulário kantiano. Dorival, no começo de da sua Magnum Opus, que é a nova crítica do pensamento teorético, ele vai desenvolver uma tese chamada de a crítica à autonomia do pensamento teórico. Aliás, não sei se Marcel sabe, a primeira tradução da nova crítica do pensamento teórico para o inglês, ela é feita pela universidade que o Gordon Clark era diretor do departamento de filosofia, que era a Butler University. Dorival tem um vocabulário muito próprio. Por exemplo, fé e religião e Dorival são duas coisas completamente diferentes. Ele vai utilizar muitas palavras, inclusive Dorival participou ativamente da tradução da sua obra para o inglês, porque muitos termos que ele criou não tinham sequer tradução para o inglês, né? Então, muita da obra de Dorival é composta de um vocabulário completamente novo. Bem, começando acerca da crítica transcendental à autonomia da razão teórica, do pensamento teórico. Uma crítica transcendental é uma crítica que pretende questionar, digamos assim, levantar questões de direito em cima de princípios que independem da matéria ou da circunstância empírica em que eles são aplicados. Quem conhece Kant aqui provavelmente já sabe. O princípio uma crítica transcendental é uma crítica em cima de princípios basilares e universais
e que independem de qualquer circunstância empírica. Eles são aplicáveis a todos os móveis empíricos. Pois bem, Doivand ele vai direcionar sua crítica em cima da questão da autonomia da razão teórica. Bem, começando a questão, Doivand ele tem 3 níveis de atitudes em relação à teoria. Ele tem a atitude pré-teórica, que você poderia chamar também de atitude de senso comum. É muito próximo daquilo que Thomas Hobbes chama de senso comum. Por exemplo, de copo de água. Quando eu pego esse copo de água, eu experimento todas as coisas que ele é simultaneamente. Ou seja, eu vou dizer assim, minha experiência pré-teórica ela é concreta, ela é digamos assim, um bloco duro. Ao contrário, por exemplo, do que diríamos de Kant. Kant diz o que é acerca dos dados sensoriais. E sem as categorias do entendimento, eles não passariam de uma rapsódia desorganizada, ou seja, de uma orquestra completamente caótica. Eles não teriam sentido se eles não fossem formatados de acordo com as categorias do entendimento. Ou seja, em Kant, minha experiência pré-teórica é o quê? Ela é caótica. Minha razão é que coloca tudo no seu devido lugar. Em Doivand, não. Minha experiência pré-teórica é concreta. Ela é ordenada. Aí vem a questão da segunda atitude, que é a atitude teórica. Doivand tem uma série de aspectos, ele chama de aspectos modais. Esses aspectos modais não são coisas, mas sim modo de experimentação. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Esse copo de água. Como um jurista eu poderia dizer que isso é um item passível de apropriação? Digamos assim, em tese poderia ser até objeto de uma disputa judicial. Se eu fosse um físico, eu falaria da composição química e física deste objeto. Se eu fosse um biólogo, provavelmente eu comentaria acerca da importância digamos assim, dos efeitos corpóreos da ingestão da água. Se eu fosse, por exemplo, um crítico de arte, provavelmente eu discutiria o design do copo. Ou seja, o que digamos assim, a razão teórica faz? Ela despedaça o objeto. E analisa ele em um aspecto específico. Ou seja, pensamento teórico é, em essência, um recorte. Pois bem, pensamento teórico, aí vem a questão das atitudes suprateóricas. O que são as atitudes suprateóricas? A atitude suprateórica, ela se liga à questão de certos compromissos ou certos pressupostos que você leva para o objeto. Por exemplo, questão, por exemplo, quando, por exemplo,
Vamos pegar aqui um exemplo, por exemplo, de Carl Schmitt. Carl Schmitt é um jurista que eu tenho estudado no meu trabalho em conclusão de curso de Direito. Carl Schmitt ele dirá que existem 3 modos de você tratar a ciência jurídica. Um modo de acordo com a norma, ou seja, de acordo com a lei positiva. Existe um modo institucionalista, ou pensamento da ordem concreta, que você trata da instituição jurídica, independente da existência de normas positivas ou não. E você tem um modo decisionista, ou seja, tratar o direito como um ato de vontade, de poder soberano. Pois bem, não existe nesse sentido uma neutralidade, porque sempre um jurista digamos assim, de pensamento normativista não verá sentido nas ideias de um jurista de pensamento institucionalista, de pensamento decisionista, porque eles partem de pontos de vista completamente diferentes. Ou seja, eles têm compromissos suprateóricos diferentes. Pois bem, questão dos compromissos suprateóricos. Doivan ele vai alistar nas suas obras as raízes do pensamento ocidental, que aliás tem tradução para o português também, em que você tem 3 motivos básicos que, digamos assim, serviram como compromisso suprateórico durante a história intelectual do Ocidente. Você tem, começando, você tem matéria e forma na antiguidade. Durante a Idade Média você tem natureza e graça. E depois, na Idade Moderna, você tem o quê? Você tem natureza e liberdade. Pois bem, Doivan vai dizer que a autonomia da razão serve de máscara para esses compromissos suprateóricos. Algo interessante que Doivan levanta é: todos os pensadores em geral, eles dizem que são neutros em relação à religião, em relação a outros inúmeros diferentes. Mas a questão é, se a razão é tão neutra, por que digamos assim, bem na geometria você encontra digamos assim, um consenso absoluto? E nós estamos partindo de uma razão, digamos assim, wertfrei, diria Max Weber, livre de valores. Não estou valorando nada. Mas, apesar de eu estar livre de valores, teoricamente, nós sempre chegamos a resultados completamente diferentes. Vou pegar aqui um exemplo, voltando a Carl Schmitt. Hannah Arendt, partindo do antiliberalismo, chega ao consenso de que se deve abrir as portas do Estado para a decisão democrática, nesse sentido, com maior participação popular possível. Já em Schmitt não. Schmitt também parte de um pressuposto antiliberal, mas ele vai dizer que a decisão soberana ela deve ser tomada por alguém que se identifique com o povo, mas não o povo. Então a questão é: sempre estamos levando nossos compromissos suprateóricos para as nossas decisões, para, digamos assim, para o nosso processo cognitivo. Doivan vai fazer uma crítica, inclusive, a Thomas de Aquino,
coração em nossas Bíblias, beit no hebraico, por mente. Então você tinha que a razão era, digamos assim, o supra-sumo ego humano. Digamos assim, era a diferença básica entre nós e os animais. Só que Douglas, ele vai dizer o seguinte: primeiramente, traduz o vocábulo mente realmente traz essa acepção. Só que não estamos aqui tratando de filosofia aristotélica, de conceito hebraico. Beit vai dizer Douglas, numa entrevista que ele deu, como ele dizendo, falando acerca de Caio dizia que o coração era aonde a vida humana ainda não era dividida. Era o ponto, o centro em que Deus se relacionava com o homem. Ou seja, era um item de natureza preeminentemente religiosa. Então, o que acontece é o seguinte: Doutor vai dizer que a razão, aquilo que nós chamamos de razão, e que ele chama de função lógica do ego, é apenas uma das muitas outras funções do ego. Ele vai dividir os aspectos da aspectos modais da realidade. Se não me engano, em 12 ou 13 aspectos. Ele vai dizer o aspecto epístico ou cerimonial, o aspecto lógico, o aspecto econômico, jurídico, estético, ético e assim por diante. Cada aspecto desse, ele é irredutível aos termos de qualquer outro. Ou seja, Douglas ele chama isso de reducionismo. Por exemplo, a tentativa de você reduzir todas as coisas a um mero processo histórico é o chamado historicismo. Douglas ele abre o primeiro capítulo da nova crítica do pensamento teorético dizendo: nada na história é absolutamente histórico, e isto vale para todos os outros aspectos mundanos. O que Douglas quis dizer é: nenhum aspecto ele é repetível ao outro, mas eu sempre tenho eles em sua integralidade na minha experiência pré-teórica. Ou seja, esses aspectos eles estão completamente, digamos assim, costurados ou tecidos uns nos outros, de forma que você não poderia, digamos assim, reduzir nenhum aspecto ao outro, sob pena de você, digamos assim, danificar a estrutura da realidade. Porque Douglas vai dizer que esses aspectos eles são fundados numa lei criacional, coisa que inclusive ele tira de Caio, um famoso discurso acerca da soberania em sua própria esfera. Douglas vai dizer que, apesar de nenhum dos aspectos serem repetíveis uns aos outros, meu ego sempre está operando em todos eles simultaneamente, no meu ato de experiência. Douglas vai dizer o seguinte acerca do ego: o ego ele se coloca acima, digamos assim, da divisão dos aspectos modais. O ego não pode ser reduzido
teoricamente, a nenhum aspecto da realidade. Ele não pode ser dividido. Por quê? Porque qualquer tipo de operação que você fizesse com o ego, você tentou, digamos assim, eu vou tentar conhecer o meu eu plenamente. Então, qual é a minha função? Qual é a função que o meu ego tem que serve para conhecer? É o quê? É a minha função lógica ou minha razão. Então eu vou pegar a minha função lógica, que é uma das funções do meu ego, e vou tentar conhecer o meu ego. Só que a questão é, a função, enquanto você está tentando conhecer o seu ego pela sua função lógica, todos os outros aspectos estão trabalhando conjuntamente. Ele vai substituir, inclusive, a famosa, substituir, não diria, não é exato termo, mas diria que ele põe algo a mais na relação sujeito-objeto. Ele vai dizer de que toda relação de conhecimento é o que ele chama de relação Wittgenstein. O que é uma relação Wittgenstein? É uma relação de oposição. O conhecimento ele sempre se dá quando eu oponho o aspecto, oponho a função lógica do meu ego aos dados trazidos pelos outros aspectos modais em qual o meu ego trabalha. Então toda relação de conhecimento se dá uma relação de oposição, se opõe aos aspectos lógicos e aos aspectos não lógicos. Então você cria, digamos assim, uma lógica da vida, uma biologia, ou uma lógica da natureza, uma física, ou uma lógica da sociedade, uma sociologia. Existe uma certa discussão, inclusive levantada por Ronald Nash, de que Sidolfo seria um racionalista, porque os aspectos modais da realidade eles são sempre relativos. Só que Deus não digamos assim, Deus não trabalha Deus está para além dos aspectos relativos da realidade. Então ele estaria inclusive para além da função lógica do ego. Então, de acordo com o entendimento de Ronald Nash, Deus seria, no entendimento de Doivant, um ser irracional, um ser lógico. Ele estaria para além da lógica, do mesmo meio que ele está para além da física e para além da sociedade. Bem, eu não tenho conhecimento suficiente para dirimir essa discussão, mas eu continuo. Doivant irá também ser, por exemplo, da sociedade. Doivant dirá que todas as teorias do Estado não cristãs são teorias do poder. Em que sentido? Que o outro aspecto que, aliás, Doivant critica Tomás de Aquino, Doivant acusará Tomás de Aquino de que Tomás de Aquino vê o Estado como Aristóteles o via, uma relação em que o indivíduo e o Estado se contrapõem numa relação parte-todo. Enquanto Doivant ele carrega consigo a tradição dos monarcômanos, como Augusto, por exemplo, e de que o Estado seria somente mais uma das associações
dentro do seio social, com uma função muito especial, que seria a administração do poder da espada. Dentro dessa perspectiva, Doivan, ele seria, digamos assim, Heidegger utiliza uma expressão bem interessante, que o Estado deve cumprir o seu papel e não ser como um octópode, sufocando toda a vida dentro do seio social. Prosseguindo, Doivan vai dizer o seguinte: todo o nosso conhecimento, vocês se lembram dos motivos básicos do conhecimento que eu falei anteriormente? Matéria e forma da antiguidade, natureza e graça na idade da escolástica medieval, e finalmente natureza e liberdade na modernidade. Ele doiva direto que esses motivos são plenamente religiosos. Em que sentido? Porque para Doiva, religioso é aquilo que é completamente incondicionado. Deus, dentro da teologia cristã, ele não se condiciona a nada. Todas as normas formadoras, ordenadoras do cosmos são normas heterônomas. Em que sentido? Deus fez a norma de maneira X, mas ele poderia ter feito de maneira Y. Nesse sentido, natureza e graça, natureza e liberdade, matéria e forma, são, digamos assim, entidades conceituais tão incondicionadas, são motivos suprateóricos tão incondicionados como o motivo cristão. Doivan apresenta um motivo básico cristão, que de acordo com ele seria criação, queda e redenção no Pai, por meio de Cristo Jesus, em comunhão com o Espírito Santo. Ele vai dizer o seguinte, de que o motivo cristão é o único motivo criado, e é o único motivo em que você pode ter tese, antítese, síntese. Você tem uma síntese mais alta. Você tem aonde, digamos assim, resolver a oposição. Doivan, ele distingue dois tipos de antítese. Doivan faz de duas dialéticas. Uma dialética religiosa e uma dialética teórica. A dialética religiosa, ela tem dois níveis, e a dialética teórica tem três. Alguém está aí saber dizer por quê? Pelo seguinte, eu não expliquei no começo aquilo que Doivan chamava de religião. Mas agora entra exatamente aquilo que Calvino falou nas Institutas antes de eu começar a minha explicação. Quando você fala de religião, Doivan, você fala da própria natureza do ego humano. Você está falando de algo que é completamente irredutível. Quando você
Na dialética teórica, você tem um terceiro elemento superior em qual você pode resolver a oposição. Mas na dialética religiosa, você não tem, já que a antítese religiosa, você não tem um terceiro nível em que você possa resolver tal oposição. Então, por assim dizer, para Deus, todo homem é religioso por uma questão de natureza, inclusive por causa da questão da tradição neocalvinista. Bernard Bach dirá que o homem tem uma desideria eternitatis, é um desejo pelo eterno. Calvin dirá que ele tem um senso divinitatis, o homem sente a divindade. Então, por exemplo, a questão do reducionismo teórico, que eu falei há pouco tempo atrás, ele cai exatamente nessa questão agora religiosa. Por quê? Porque se eu, por exemplo, pego, a história, o termo de historicismo, e digo que tudo não passa por um certo processo histórico, todas as esferas mundiais podem ser reduzidas em termos da esfera histórica, que aliás é uma esfera dentro da filosofia de Doyle. Se eu digo que a história pode resolver todos esses termos, digamos assim, história, você pode traduzir a psicologia em termos históricos, a religião em termos históricos, você pode resolver a ética em termos históricos, você pode resolver o direito em termos históricos. Quando você põe, digamos assim, a capacidade de determinada esfera, seja a história, seja qualquer outra, o poder de reduzir aos seus termos qualquer outra, estou simplesmente dizendo de que ela é um ponto originante. E daí vem o nome da filosofia da ideia cosmogônica. Por quê? Porque todas as coisas elas significam em relação à sua origem. Doiva não utiliza esse exemplo, mas eu vou utilizar. Uma palavra, ela só tem sentido, um vocábulo só tem sentido dentro do idioma onde ele nasceu. Dá um exemplo. Marcello è un bambino troppo popolare. Alguém entendeu? Por quê? Porque eu não estou utilizando as palavras do italiano dentro digamos assim, dentro do seu universo originante, que é a cultura italiana. Da mesma forma, eu estou dizendo que a história abarca o significado de todas as coisas. Todas as coisas só têm sentido em relação à história. Doiva, ele vai dizer o seguinte, pegando a questão da essência, que aliás é um termo clássico da filosofia. Alguém aqui pode me dizer o que é uma essência? Marcelo? Diga, Marcelo. Essência é aquilo que não muda.
Aí você me diria, aquilo que não muda é condicionado ou incondicionado? Só que doido não pode aceitar que nenhuma coisa dentro do escopo criacional seja condicionada. Essa é a grande chave da filosofia dele. Nada dentro do escopo criacional pode ser condicionado. Então, se falamos em essência, falamos em algo incondicionado, então não podemos falar de acordo com o dogma da criação em termos de essência. Dogma ele vai dizer o seguinte: tem isso porque é o seguinte. Então ele vai dizer que existir na criação de Deus, estar sob a lei de Deus, são a mesma coisa. E o que uma lei faz? Ela limita ou ela expande a sua liberdade? Em geral. Pois bem, então, como todas as coisas criadas estão dentro do escopo criacional de Deus, e por isso elas são condicionadas, e por isso elas não podem ser faladas em termos de essência, por isso eu posso dizer de que tudo aquilo que é governado por meio de uma lei divina não tem essência. E que todas as coisas da criação, elas não têm, elas são significado. Mas são significado em relação a quê? Qual é o universo, qual é o ponto originante desse significado? E aqui eu vou fechar a minha palestra. O ponto originante, nesse caso, é Deus.